E agora, voltando para esse papo, a gente estava falando um pouquinho do Next Move, né? Como foi que você teve a ideia de fazer esse projeto? Por que você quis fazer esse projeto, Revolta? Cara, eu quis fazer o projeto porque a gente tava tendo muito... Existe algo, tipo, muito recorrente, né, na criação de conteúdo, que é o React, né? Uhum. Eu fazia muito React de podcast na minha live. Obrigado. E, tipo, eu sempre consumi muito esse tipo de conteúdo. Uhum. Só que eu sou um cara que eu sempre gostei muito, por exemplo, um dos caras que eu mais gostava do programa era o Jô. Eu amava o programa do Jô. Incrível. Cara, é uma lenda. É uma lenda. Inclusive, a gente tava falando em off aqui do Provocações e Provocações de Jô, é muito bom. E aí, tipo, quando teve o podcast, um marco muito grande pra mim, eu acho que isso acontecia em todo podcast, mas um marco muito grande pra mim foi quando eu assisti o podcast do Minerva Aqui. É mesmo? Porque o podcast do Minerva Aqui terminou o podcast e eu falei na minha live, falei, pô, eu sei menos do Minerva agora do que antes. Porque não foi tanto falado dele por conta do, talvez, tipo, do ao vivo, tipo, o ao vivo ele põe muita pressão. Bastante. Muita pressão, tipo, é muito difícil você fazer um programa ao vivo. Inclusive, eu admiro muito vocês, que se o meu programa fosse ao vivo, ia ser muito difícil. A gente já passou por isso no começo. É muito difícil, tipo, pro convidado é mais difícil ainda. Você fica com medo de falar, oh, meu Deus, pode me cancelar com qualquer coisa. Exatamente. E por eu consumir muito esse tipo de conteúdo, eu virei e falei, cara, eu amo isso, eu amo saber da pessoa, eu amo ouvir a pessoa falar, eu me interesso por essas coisas. Eu consumia não só o MD3, mas outros podcasts gringos do Brasil. E eu notei que, tipo, eu gosto disso, mas eu gosto disso de uma maneira diferente. Sim. Eu gosto de abordar de uma forma diferente e eu fui entendendo com o passar do tempo o que eu gostaria de fazer. Porque da mesma forma que eu saí do competitivo e eu me vi, beleza, eu vou ser streamer, eu vou ser influencer, criador de conteúdo, o que quer que seja a terminologia, eu preciso que as pessoas me conheçam, porque elas conhecem o Revolta. E na minha live tem momentos ali que eu sou o Gabriel. E as pessoas não estão acostumadas com isso, elas não esperam isso. Então, da mesma forma que eu tive a oportunidade de vir aqui ficar 8 horas falando como Gabriel, eu quero abrir o espaço para as pessoas que estão no cenário e não fazem isso porque na live, querendo ou não, a gente, como o próprio Yoda mencionou aqui, muita gente fala, é um personagem. Eu quero que a pessoa chegue lá e possa falar quem ela é do ponto de vista dela. Muitas vezes quando a gente aborda assuntos tipo no episódio do Titã, o Exposed, ele não falou como Titã ali, ele falou como Alexandre. Sim. Se você ver a abordagem do Titã sobre o Exposed dele durante o Exposed dele, era o Titã. Ali ele teve uma abordagem totalmente diferente do que ele teve no programa. Então, tipo, eu quero que fique claro isso para as pessoas. Beleza, você conhece o Titã, você assiste o Titã todo fim de semana, mas você não conhece o Titã porque você não conhece o Alexandre. E tipo, talvez isso seja algo bom e algo ruim, né? Uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Porque a gente vive no mundo de internet, a gente tem muito mais contato do que um jogador de futebol, por exemplo, teria. O cara tá lá, joga o jogo dele no fim de semana, quarta-feira, sei lá. A gente vai lá, joga no CBLOL o fim de semana, beleza, é isso. Só que a gente tá, mano, Twitter ali ativamente o tempo inteiro, o dia inteiro, Instagram. E, tipo, a pessoa cria uma certa conexão. Então, é bom que fique visível, que fique evidente com quem você tá criando aquela conexão. Então, tipo, é um programa que a gente aborda desde a carreira da pessoa até o lado pessoal. A gente aborda os momentos bons, a gente aborda os momentos ruins. A gente faz isso sem deixar a pessoa desconfortável, né? E muito disso também vem por ter o Butcher como roteirista, né? Ele diz que ele é roteirista. Pra mim, ele é muito mais que isso. Tipo, o Butcher, pra mim, ele é uma das cabeças do negócio também, porque, tipo, inclusive a gente foi nele logo de cara, porque eu conheço o Butcher desde 2012. E, tipo, as nossas ideias sempre bateram, eu admiro muito o trabalho dele. E, querendo ou não, eu não sou jornalista. Sim. Né? Então, tipo, eu sinto que eu tenho um tato bom para essas coisas, mas eu não tenho a expertise ali de fazer uma faculdade durante sei lá quanto tempo. Então, tipo, ele me ensina muito disso também. Então, o programa ele foi idealizado para que mostrasse as pessoas por trás dos personagens do cenário, para também humanizar o cenário, porque eu sinto que a gente é pouco humanizado. Bastante. Né? O maior programa que a gente tem na comunidade, eu acho que é tirando o CBLOL, é o
Ilha das Lendas. Sim. Né? E o Ilha das Lendas, ele tem uma pegada de entretenimento muito específica, né? Sim. Que é uma pegada que todo criador de conteúdo segue. Que é um viés mais comédia, Uma mais parada mais brincadeira. comédia, mais engraçado, mais farpa e tal. E também, tipo, fazendo um programa desse, dependendo de como a comunidade reage, de como sejam os números, de como seja tudo isso, dá pra falar que tem espaço pra todo mundo. Sim. Tem espaço pra todo tipo de conteúdo. Tem. Talvez tenha que ser feito de uma maneira diferente que ninguém pensou antes. Talvez o público não saiba que eles precisam disso, porque ninguém nunca fez isso. Sim. Tipo, foi feito podcast, foi feito várias coisas pra falar sobre isso do cenário. Muita gente falou, tipo, mais um podcast. E, tipo, pra mim, tanto faz. Se você acha que é um podcast, se você acha que é uma entrevista, se você acha que é um talk show, tanto faz. Nomenclatura, pra mim, tipo... O importante é que você fez a sua ideia, você teve uma ideia, você se ateve a ela, você acredita nela, e se você gostou do resultado, é aquilo que você queria, é isso que importa. A nomenclatura é só o nome. Tipo, se a pessoa gostar, assiste, se não gostar, não assiste, quer chamar de podcast, chama, quer chamar de talk show, chama, não me importa. O negócio é que eu tô fazendo algo que eu queria há muito tempo, que inclusive, no dia que eu cheguei, porque eu mora eu, a Lari e o Wender, né? O Wender, tipo, ele é meu melhor amigo empresário, e, tipo, no dia que eu cheguei pra falar disso com ele virou pra mim e falou, mano, você é bobo, mano. Você acha que não, ele falou no cinema e falou, você é burro, você é idiota. Você é idiota? Vamos colocar Você as acha que palavras uma parada corretas dessa aqui. vai dar certo? E eu falei, pô, mano, talvez, né? Ninguém nunca fez um negócio mais sério, né? Uma entrevista assim e tal. E aí, tipo, passou um dia, ele virou e falou, mano, vamos fazer. Eu acho que vai dar bom. Porque, tipo, inicialmente é uma ideia que se você apresenta, você fala, mano... Não tem a ver com Você não vai farpar ninguém, você não vai... A gente já você caiu não nessa aí. Cadê o clickbait? Cadê o clickbait? Isso, inclusive, foi uma das coisas que a gente mais falou com o convidado. Falando, tipo, mano, você pode falar o que for. Se você quiser, a gente tira do episódio, não tem problema, 100%. O convidado decide isso. Sim. E a gente não vai fazer clickbait. Não vai. Tipo, se você falou... Tem um convidado meu que fala que, tipo, X pessoa fala muita merda. Não vai ser um corte falando X pessoa fala muita merda. Vou dar o contexto inteiro da parada, entendeu? Porque essa é uma das coisas que todo convidado falou que, tipo, é uma das preocupações que eles têm. Então, tipo, deixa a pessoa totalmente à vontade. Mas é um programa justamente para isso. Para deixar a pessoa à vontade, para ela poder contar a história dela da forma dela, da maneira que ela preferir, para todo mundo assistir, virar e falar, pô, isso aqui é legítimo. É a pessoa ali falando do coração dela e é isso que importa. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que quando a gente teve a ideia de criar o podcast lá, desde o podcaster, né? Quando eu criei em 17 podcaster, aí a galera começou a colar, veio o Joko, veio o Prieto, a Taiga, inclusive essa semana a Taigão aqui, a Bianca. Aí, começou a entrar rotativo, a gente transformou no combo. A ideia sempre foi o seguinte, a história dessas figuras suas, do Joko, elas são contadas por alguém. Por exemplo, a Riot que cria a história do CBLOL, da narrativa, né? A comunidade, é um site de jornalismo. As pessoas não têm a chance de contar a sua história. A história deles é sempre contada por outros. Quando a gente criou o Combi e agora o MD3, a gente falou assim, vamos deixar essas pessoas contarem histórias delas. Né? Elas precisam ter o espaço de contar as histórias delas. Né? Com os erros, com os acertos. Isso é muito importante. Sabe? Deixar um ambiente legal para a pessoa ter a possibilidade de se abrir, dela ter a confiança de se abrir, né? Dela ter ali um momento que ela saiba que é dela, que as coisas não vão ser distorcidas, que ela vai ser ouvida, né? Porque é muito foda, tá ligado? Pra vocês, pra gente, que tipo, a gente só o tempo inteiro escuta as pessoas falarem da gente. E a gente nunca pode falar. É uma coisa que eu tava até conversando ontem com a Feifa, que é tipo assim, quem conta a história do contador de histórias, tá ligado? Eu conto histórias de pessoas há 10 anos, tá ligado? Ninguém sabe quem é o Shep, né? Ninguém sabe. E assim, ninguém sabia quem era o Revolta, quem era o Titã. Então, eu acho que esses espaços de humanizar a galera, eles podem não ser tão populares quanto uma resenha de zoeira, uma parada de farpar, mas eu acho que eles deixam um legado que é único. Tá ligado? Não, e o muito louco que acho que a galera não se liga. Primeiro, a galera reclama, só que a gente um tempo atrás não tinha conteúdo do cenário sem ser o próprio campeonato. E era muito vazio, tudo era muito fraco. Aí a galera fala assim, Esses Pro no mar. tem mais um programa de entrevista. Pô,
comunicação é muito louco que dependendo do formato, dependendo do ambiente onde ela é feita a conversa muda. Sim. A conversa que você tem na mesa do bar é uma, que você tem com seu pai na café da manhã é outra. E é muito legal porque a gente vê, tipo, Baiano e Titã já tiveram aqui com a gente. E o tom, a maneira que eles se portaram por estar ali frente a frente com você, num outro ambiente, num ambiente mais confortável, mais controlado, porque não era ao vivo, é outra coisa. Outra coisa. E assim, eu que sou um fã, tô aqui por ser fã do cenário. É muito gostoso de assistir. Você pegar as nuances, sentir uma outra pessoa ali. É justamente isso. Eu acho que eles puderam ser um pouco mais sinceros ao falar de si mesmo. É porque assim, o negócio desse programa específico é que ele é meio que um teste, tá? Porque ele é um programa que eu tava com muito medo, eu sempre tive muito medo de fazer ele, mas eu nunca deixei esse medo me parar de fazer ele. Mas eu sempre tive muito medo. Porque, honestamente, eu olho pra comunidade hoje e eu falo, a comunidade não consome isso. Ao mesmo tempo, eu viro pra mim mesmo e falo, a comunidade não consome isso porque não existe conteúdo Exatamente. Então, talvez eles possam consumir esse tipo de conteúdo. De novo, tudo depende de como forem os próximos episódios, os números, tudo isso. Porque é um programa que é caro. A gente É caro pra cacete. Eu não sabia o preço de um programa assim, porque e muita gente... Eu fiquei feliz porque muita gente reconheceu a qualidade comentou da qualidade. Tipo, muito qualidade incrível. Cara, a câmera, a imagem, o áudio, as perguntas não tem corte. Tipo, a gente não tirou nada, mano. Nada. A gente adicionou, né? No episódio do Titã tem uma pausa que entra um preto e branco ali, de um momento de backstage, a gente botou ali. Sim, ficou legal. E é fluido. Até pra dar um contexto do que rolou, né, nessa pausa. Mas... Tipo, é uma parada que eu, particularmente, eu sinto que o Ender também, o Butcher também, tá todo mundo que tá nesse projeto porque acredita nisso aí que você falou. É necessário humanizar, é importante, é único e marca, né? É como se fosse acho que alguém falou isso acho que o cara que tava gravando o bastidor, o Daniel, ele falou isso, se eu não me engano foi ele, que ele falou, cara, isso aqui parece um evento bíblico. Né? Algo que, tipo, acontece uma vez, assim, e, tipo, marcou o cara que foi lá, marcou quem assistiu. Tipo, se você pegar os comentários do vídeo do Baiano, do vídeo do Titã, cara, pô, eu li todos. Eu li todos. Eu leio tudo. É muito importante, a gente... É importante pra caralho, coletar feedback e tal. E, tipo, mano, teve um cara que ele comentou, tipo, meia hora depois do vídeo do Titã sair. Que ele falou, cara, muito obrigado por esse episódio. O Yet fez um comentário assim também, no episódio do Baiano. Mas no do Titã, o cara comentou, pô, perdi emprego, tô passando um momento muito difícil, tô devendo, pensei na mesma coisa que o Titã falou ali, que eu acho que eu não posso falar aqui. O YouTube não gosta muito. Mas ver o Titã abordando da forma que ele abordou, a força que ele teve e o ponto que ele tá hoje, me dá forças pra continuar. É isso. É isso, tá ligado? Se você quer chamar o cara de ídolo, conheça seus ídolos. Ou melhor, ou não conheça seus ídolos. Conheça. Mas é uma entrevista pra isso. Esteja preparado e tenha coragem se quiser conhecer. É isso. Se você quer conhecer... De verdade. E eu acho que humanizar o cenário, a gente sempre defende isso lá de trás. Humanizar o cenário é o caminho pra gente ter um ambiente menos tóxico. Exatamente. Mais saudável, realmente. Tanto de Twitter, que você falou, né? De comentário em foto, de julgamento. Quando você passa a enxergar que do outro lado tem uma pessoa que é que nem você, tem problema, tem mãe, tem pai, seja o que for. Eu acho que assim, se você continua sendo um puto escroto ali gratuitamente, é só porque você é realmente escroto e já era. Mas eu acho que pra muita gente cai, né? Cai a figura mitológica atrás do teclado e mouse. Que não, posso falar o que quiser porque é quase um robô ali. E o grande ponto, assim, eu acho que é isso que é importante agora, porque a gente tá criando o cenário. Muita gente olha e acha que o cenário tá velho. Velho, a gente tem, sei lá, 10 anos, 11 anos de LoL no Brasil, tá ligado? 12 vai fazer. Isso é nada. Isso é nada. Então é muito importante que desde a criação do esporte eletrônico, do cenário mais profissional de esporte eletrônico, a gente esteja se preocupando com essas coisas. O cenário, as pessoas estejam se preocupando em humanizar. Porque, por exemplo, olha o que está acontecendo no futebol.
né? Tipo, tá morrendo gente, pô. Tá ficando cada vez mais agressivo. É torcida se matando, é gente brigando em porta de estádio, ninguém pode usar a camisa de outro time que a pessoa quer bater. E no esporte eletrônico sempre, ele nasceu com essa ideia da galera torcer lado a lado, afinal não ter separação. Tem a pessoa da PEN, a pessoa da Loud, um do lado da outra. Tem da INTZ, tem da Red, as pessoas estão sempre juntas torcendo. E a gente educar esse público que é tão jovem, tá no período de aprendizado, eu acho que é vital, sabe? Porque a gente tá dando uma longevidade e uma cara diferente sempre esporte eletrônico. A gente tem que se preocupar muito com isso, pra não deixar esse movimento se tornar algo raivoso. A gente começa a moldar a realidade que a gente acredita que deve ser e não deixar a parada ir pros caralho, tá ligado? Então eu acho que esse tipo de visão de tipo, tá, como você falou, né? O cenário não consome porque não existe. Vamos botar pra existir, pra eles começarem a consumir um pouco mais. Pode ser que aí gere mais interesse nas pessoas nesse tipo de coisa. Tipo, eu quando era jogador, eu via bastante podcast e tal, mas eu não, quando eu tive tempo realmente parar, que quando eu parei de jogar eu fiquei 3 meses, se eu não me engano, sem fazer nada. E esses foram 3 meses que eu só consumia conteúdo e pensava na minha vida. Tipo, eu sou um cara que eu passo muito tempo na minha própria cabeça. Tipo, é como se tivesse um podcast aqui dentro rolando o tempo inteiro. Maluquice, inclusive. Parece que é 2 pessoas diferentes, uma conversando com a outra. É bizarro. Então, tipo, durante esse tempo eu descobri uma paixão que eu tinha por esse tipo de coisa que eu não sabia que eu tinha antes, porque eu nunca parei pra consumir isso. E, tipo, um dos motivos desse programa ser um teste é porque hoje em dia a gente vive uma febre muito grande, tipo TikTok, Reels, tipo, vídeos curtos. Rápidas. Coisas rápidas, coisas rasas. Coisas que não botam sua cabeça... Não quero falar pra pensar, mas... Não exige sua atenção por muito tempo. E tipo, um programa desse, ele é desafiador porque o episódio do Baiano teve 1h30. Sim. É um contrafluxo de conteúdo gigantesco, porque não se produz mais conteúdo assim, né, tanto. Sim. A maioria é coisa mais curta. E tem que prender a atenção da pessoa durante as 1h30. Isso que você citou, vamos lá, tem várias coisas. Fiquei quieto porque a gente falando que estava interessante, estava legal. Isso que você citou de não parar para pensar no que você gosta é talvez a coisa que eu mais vi, até na medicina também. Não só na vida, mas na medicina. Principalmente de pessoas mais velhas, que trabalharam a vida toda e nunca pararam para pensar nas coisas. Quando você passa na rua, pede o conselho de um cara de 80 anos. E quando elas param de trabalhar e quando elas não têm aquela... Porque, lógico, pra competir, ainda mais você que competia realmente pra ganhar, você não competia pra comer sushi no final de semana. Não só, comia também um sushizinho às vezes, mas você realmente competia de corpo e alma, você meio que abre mão de você mesmo no meio do processo. E aí é talvez a parte do medo que você comentou no começo. Porque é muito interessante você querer mostrar a essência do jogador, sendo que nem o próprio jogador sabe a essência dele. Acho que nem você sabe a sua essência, porque eu não sei a minha. E assim, a maioria das vezes quando a gente começa a conversar com alguém aqui, eu já vi isso várias vezes, já senti pelo menos, que o próprio jogador se surpreende, ou o jogador, ou o treinador, ou quem for, surpreende o que ele tá falando. A gente teve o episódio do Ranger, que pra mim é o maior exemplo disso. O Ranger foi... Ali foi o exemplo máximo que, claramente, você tem um ponto onde ele não estava preparado para falar o que ele falou. E isso é bom, de certa forma, porque, sendo bem sincero, é muito mais cômodo você só ser o jogador. Sempre vai ser mais cômodo. Cômodo não quer dizer que é o melhor. Por exemplo, se eu não exponho quem eu sou, que nem eu sei direito, eu não exponho minha fraqueza. É muito mais fácil eu ser o Diogo treinador ou Dita Diogo, ou o que você escolher, do que ser o Thiago Maia. Tudo bem, todo mundo chama o Thiago Maia, eu sei disso, mas tipo assim, você entendeu? É muito mais difícil pro jogador expor isso pra comunidade. Porque você vai ter que defender algo que não é uma máscara que você coloca, que é só a sua profissão, ou quem eu sou no final de semana. É muito mais fácil defender o que não é a essência, né? Eu concordo, só que assim, o que... É aí que pra mim a chavinha fica meio complexa. Porque quando eu tinha 18 anos eu não tinha esse pensamento. Eu não tinha essas preocupações. Sim. Tipo, esse é um programa que ele não é pra qualquer pessoa. Sim. Não é qualquer pessoa que vai gostar. Eu tenho isso em mente desde o começo. Não é qualquer pessoa que vai ver um vídeo de 2 horas, 1h30 sobre uma conversa, que ao mesmo tempo que tem coisas do cenário, tem assuntos extremamente profundos, que vai ter cabeça pra isso. Ela vai preferir abrir o TikTok ali e ver uma parada curta. Eu tenho total noção disso. Mas pode ser. Mas eu vi
eu vi um comentário no vídeo do Baiano, que é um cara que pelo rosto dele, ele é mais novo, deve ter uns 16, 17 anos. Que ele fez um comentário, tipo, falando que ele nunca tinha parado para refletir sobre as coisas que o Baiano colocou em perspectiva naquele episódio. E que, tipo, talvez a pessoa que assista, talvez ela não goste no momento. Só que daqui a uns anos, quando ela se encontrar em situações parecidas com a dos convidados, talvez ela se identifique. E talvez ela até volte pra ver de novo aquilo. Exatamente. E tenha uma perspectiva completamente diferente. Exatamente. A primeira vez que tipo, viu. eu acho que o ponto que eu quero chegar é que o objetivo desse conteúdo, por ele ser um contrafluxo de conteúdo, ele não é agradar quem tá assistindo ou não. Ele é impactar a vida da pessoa que assiste. Com certeza. Ele é impactar a vida da pessoa que assiste, ao mesmo tempo fazer com que o convidado conte a história dele de uma forma que ele nunca contou antes. É muito bonito. É o tipo de coisa que eu acho que traz muito. E aí é uma pergunta totalmente nonsense que entra nisso aí também. Talvez a pessoa não entenda a princípio se assistir, mas ela pode entender depois. Talvez o momento de vida da pessoa não possibilite ela entender o que está acontecendo ali. Mas, vamos lá, vou fazer a pergunta. Qual que é o seu filme favorito, Revolta? Into the Wild. Into the Wild? Into the Wild. Na natureza selvagem, né? A natureza selvagem é bom, bem bom. Então, o meu é Pulp Fiction. E Pulp Muito Fiction, bom também. Então eu assisti a primeira Excelente, vez. Eu assisti Pulp Fiction a primeira vez, eu não entendi nada, porque eu era uma criança. Aí eu falei, mas que diabo de filme é esse? Aí eu assisti 5 anos depois, aleatoriamente. Eu falei, ok, esse filme é bem interessante. E eu assisti há uns 5 anos atrás, eu achei incrível. Então, talvez a pessoa só realmente não seja preparada naquele momento para entender temas mais profundos, como, por exemplo, os que o Titã tratou. Porque não é uma coisa que você tá preparado no seu café da manhã, você vai... Cara, mas sabe um negócio? Pro episódio do Titã, isso eu vou abrir aqui, eu acho que eu até falei pra você. Eu tive 2 psicólogos consultando esse episódio e orientando sobre como comunicar isso. Tanto é que eu soltei Nossa, isso é legal. vídeo. Realmente você não tinha como a pessoa saber. Você não... Eu soltei um vídeo no Twitter avisando que o conteúdo era sensível antes. Aparece tem uma tarja. Aparece no começo. Uma tela preta, né? Com um aviso antes também. E ambos eles, um deles é o Cláudio. Inclusive o Cláudio, ele disponibilizou 1 hora, assim, pra ficar ali comigo conversando sobre isso. O Cláudio é incrível. Ele me deu um relatório sobre o assunto. Tipo, ele me deu uma aula. Até porque, tipo, como ele fala isso no meu programa, eu tenho que estar pronto pra falar disso. Com certeza. E ele me falou um negócio que eu nunca parei pra refletir e que eu tenho um time, né, que trabalha comigo também. São 5 pessoas que trabalham comigo em questão de conteúdo, edição, tudo isso. E um deles virou pra mim e falou... Porque eu tava muito preocupado em soltar esse episódio. Eu não sabia se eu soltava ou não esse episódio. Porque eu achei muito pesado. Ele virou pra mim e falou... Cara, eu tomo remédios controlados, eu tenho pensamentos parecidos com o do Titã. E depois de eu ver esse episódio, eu fiquei mais leve. Porque eu não posso falar disso... Eu sinto que eu não posso falar dos temas que o Titã abordou... porque é como se fosse um tabu. Falar sobre saúde mental é sempre muito difícil. E o Cláudio, ele me fala isso. Ele fala, cara, não tenha medo de soltar esse episódio. Porque as pessoas precisam falar mais disso. É necessário que elas entendam que talvez a pessoa que tá ali do outro lado da tela, que é um jogador profissional, o Titã, tá lá gritando pro outro time. Sempre sorrindo, zoando, também passa por essas coisas. Não é algo só da realidade dela. Então, tipo... É o que eu falei, em várias vertentes, esse programa ele tá mudando minha visão sobre algumas coisas, alguns conteúdos que antes eu achava que poderiam não ser bem aceitos, mas talvez eles sejam necessários. Exatamente.